Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos aqueles que amam e temem ao Senhor. Convido a todos para a leitura da palavra do Senhor, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 12, onde temos esta escritura registrada. Não te envergonhes, Paulo falando a Timóteo, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Querido, Paulo, em seu momento de maior, vamos dizer, tensão na vida, porque já estava no término do seu ministério, ele estava prisioneiro e neste momento escreve a Timóteo, aconselhando a manter a sua fé firmada em Jesus e também estar consciente de tudo quanto Deus havia feito em sua vida. Sabendo Timóteo que Paulo dava testemunho de si mesmo, porque outrora, antes de conhecer a Jesus, ele era um homem religioso, temente a Deus através da sua religião, porém não havia entendido os propósitos do Senhor com respeito à salvação eterna. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele era comandante da tropa romana e ele abandonou a sua função como comandante, abandonou tudo quanto ele havia desejado construir na terra. Tudo deixou por amor a Cristo, para se entregar de corpo, alma e espírito no trabalho do Senhor. O ministério dele foi muito difícil, mas ele teve um ministério glorioso na divulgação do Evangelho e na conquista de muitas almas e na plantação de muitas igrejas na terra. Com isto, ele foi muito perseguido, foi muito maltratado. E agora ele está falando exatamente essas palavras com Timóteo, para incentivá-lo à fé e à permanência no ministério, confiante de que a recompensa do salvo vem no final. Então ele diz, com estas palavras, por isto estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A fé de Paulo estava em Jesus. A mensagem que ele pregava era Jesus Cristo crucificado. A confiança dele é de que ele perdera tudo que o mundo podia lhe oferecer, mas ganhara o direito de viver a eternidade com Cristo. Nenhuma recompensa é maior para qualquer pessoa. Querido, nós precisamos conscientizar que a nossa fé em Cristo é o maior privilégio que nós alcançamos nesta vida. É uma riqueza incomparável e incontestável. Para que você tenha exemplo disso, vou lhe passar uma pequena história ocorrida por volta do ano de 1800 a 1900. Havia lá nos Estados Unidos uma empresa muito grande, uma ferrovia, que fazia transporte das pessoas. Naquele tempo, o trem ainda era naquela chamada máquina Maria de Fumaça.
Então, esse maquinista trabalhava nesta empresa. E nesse dia, o qual fazemos referência, ele estava conduzindo o trem e dentro do trem, nos últimos vagões, estava o presidente da empresa, que ele servia como funcionário, como maquinista. E ele conduziu o trem durante a noite. De repente, num determinado local, numa escuridão muito profunda, um obstáculo nos trilhos fez com que o trem desencarrilhasse. E houve um amontoado de vagões. E quando cessou o acidente, o presidente da empresa, que estava nos últimos vagões, conseguiu sair ileso, não teve nenhum ferimento. E quando ele saiu do lado de fora do vagão que estava alojado, ele observou que os primeiros vagões estavam todos incendiados por causa do fogo que saíra da caldeira da máquina e os vagões estavam queimando. Ele correu então em direção ao maquinista, que era seu funcionário. Chegando lá, viu que a máquina estava prensando ele no chão. Ele estava esvaiando sangue em todo o seu corpo, porém o maquinista ainda balbuciava algumas palavras, seus lábios estavam se movimentando. O diretor então da empresa desceu até onde ele estava, colocou o ouvido próximo da sua boca e ouviu ele pronunciar estas palavras: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ele ouviu outra vez e ele repetiu o mesmo texto. E a terceira vez ele repetiu o mesmo texto. Então ele virou para ele e disse assim: ah, Jim, o nome dele era Jim. Ah, Jim, como eu gostaria de ter esta fé que você tem. Eu daria a minha vida para adquirir essa fé. E daria tudo o que eu possuo. E aí ele viu o maquinista no último esforço, balbuciando algumas palavras. Ele baixou a cabeça e ele disse: senhor diretor, é exatamente isto que esta fé custa. Tudo. Quando eu recebi Jesus, eu entreguei tudo para ele. Entreguei minha vida, os meus bens, a minha esposa e meus filhos. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. E é por isso que eu tenho certeza que está tudo guardado por Ele. E fechou os olhos. Aquele diretor, comovido, em lágrimas, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a razão da fé. Esta é a razão da certeza da fé. Quando alguém ouve a palavra de Deus e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e torna-se verdadeiramente um servo de Deus, ele tem a maior riqueza que todos neste mundo um dia vão ambicionar: a vida eterna. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, declaro, Senhor, esta fé, porque a vivo também no Espírito, e glorifico o Senhor por ter me derramado ao coração esta confiança. Assim te peço, Pai, que os ouvintes possam crer e possam adquirir esta fé, esta certeza da eternidade com Cristo, porque Ele é que guarda o nosso tesouro. A bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.